Olá, saudações, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a professora Juliana Micheletti e nós estamos aqui para a nossa aula gratuita, os 4 pilares de uma aula 100% atrativa. Antes de começar o conteúdo, eu preciso te dizer uma coisa: fica na memória cognitiva, emocional do seu aluno, não apenas aquilo que você ensinou, mas o bem que você fez. Mas, Ju, você está me dizendo que você vai fazer uma aula, que você vai compartilhar uma ideia, que você vai falar de um método para tornar uma aula 100% atrativa. Isso não é possível. É possível. Talvez a aula não vai ser 100% atrativa para 100% dos seus alunos, mas que com a estratégia certa e o jeito certo você engaja 100% aqueles alunos que vão ser tocados por este método, engaja sim. Foi isso que aconteceu comigo, foi isso que aconteceu com a professora Ione, que você vai conhecer, foi isso que aconteceu com a professora Francisca, entre outros. Para você entender bem o que eu estou falando, eu comecei a atuar na educação, vou te contar mais adiante com detalhes, mas eu comecei a atuar na educação e eu tinha uma inquietação. Como é que eu vou engajar 100% meu aluno? Como é que eu vou fazer com que ele esteja na aula presente, atento, sendo transformado pelo meu conteúdo? E depois de estudar um monte de coisas, filosofia, pedagogia empresarial, neurolinguagem, eu fiz coach, eu fiz um mestrado interdisciplinar em gestão social, educação e desenvolvimento regional, entre outros estudos, eu percebi uma coisa: existe um método, existe um passo a passo, existe uma maneira de fazer com que o nosso aluno tenha mais atenção, prazer, bem-estar e aprendizado na nossa aula. E o mais interessante é que o método é totalmente adaptável. Então eu queria compartilhar algumas ideias para vocês, que eu sou uma boa de uma sinestésica, escrevendo aqui alguns pilares para a gente pensar. E eu queria colocar isso aqui, ó, aulas 100% atrativas. É igual. O que a gente ganha numa aula 100% atrativa? O reconhecimento do aluno, e nós ganhamos também, claro, oportunidades na nossa área de atuação. Oportunidades na nossa área de atuação. Uma aula 100% atrativa, oportunidades e reconhecimento. Então, a professora Ione foi minha aluna e ela disse que, falou assim: Ju, a minha aula depois que eu tive contato com o seu método, não tem como comparar o antes e o depois. Comecei a caminhar nesse universo da docência e tive a felicidade de encontrar a Juliana Micheletti, né, com o seu curso Professores Magnéticos. Depois que eu comecei a assistir as aulas dela, depois que eu comecei a ter contato com essa pessoa tão abençoada, as minhas aulas ficaram muito mais dinâmicas. Consegui ser muito mais proativa na sala de aula. E outra coisa, pessoal, existe uma série de dicas de verdade que funcionam realmente, que fazem sentido, que na prática vão nos posicionar e nos ajudar a ser profissionais diferenciados, né? Porque o mercado é extremamente exigente e nós não estamos aqui apenas para disseminar conteúdos, nós estamos aqui para transformar pessoas. E essa transformação tem que acontecer com qualidade. E o curso Professores Magnéticos vem com essa pegada para ajudar a cada um de nós que escolhemos essa área para atuar de forma muito brilhante. Juliana Micheletti, meu muito obrigada. A professora Francisca, ela me mandou uma mensagem falando que ela ganhou um prêmio de melhor professora no estado dela, da Paraíba, com o método que eu vou te começar a compartilhar com você nessa aula gratuita, que é claro que o método é aprofundado. E eu, professora Juliana Micheletti, aí eu trouxe alguns, não deu para colocar todos aqui, mas olha, reconhecimento de melhor professora, professora de excelência, paraninfa de turma, tem mais, homenagem à professora Juliana pelo excelente trabalho. E tem outros prêmios aqui, prêmios de excelência, prêmios de reconhecimento, convite para ser paraninfa da turma. E eu não tô falando isso para me exibir não, viu gente? Eu tenho muito ainda o que crescer e o que aprender. Eu estou te contando isso por quê? Porque é possível, é viável que a gente consiga transformar mesmo a vida dos nossos alunos, fazer aulas atrativas e realmente agregar valor. Mas sem delongas, professora Juliana, vamos conhecer esse método, vamos entender este caminho. Eu preciso te dizer que é muito possível, é muito provável que você e eu tenhamos algo em comum. Eu vou colocar um coraçãozinho aqui. É possível e provável que a gente tenha algo em comum, que nós tenhamos o amor
pela educação. É possível que nós tenhamos amor pela educação, senão você não estaria assistindo aqui essa aula, onde eu vou te dizer os 4 pilares de uma aula 100% atrativa, para você já sair nas mãos com ferramentas para trabalhar. Pois bem, gente, eu comecei a minha vida no magistério. Eu não vou falar o ano, porque de repente vocês vão começar a vislumbrar a minha idade aqui nesse vídeo, não é propósito. Comecei lá no magistério, atuei naquela educação infantil na época, né? Fiz o curso, fiz os estágios, comecei a trabalhar, mas eu fui fisgada pelo bicho empresarial. Fui fisgada, trabalhei 11 anos com gestão financeira. Eu brinco que eu vivi no mundo cinza. Eu não sei porquê, mas a maior parte dos escritórios, eles são cinza, né? Parede cinza, mesa cinza, meu mundo cinza. E eu me sentia muito feliz e muito realizada em fazer gestão, em trabalhar numa empresa grande, que atuava em outros países, em poder fazer todo aquele sistema integrado e gerir processos. Aquilo me cativava muito. Mas lá no fundo do meu coração, eu sentia que faltava alguma coisa. E eu pensei bem e falei assim, eu acho que eu vou colocar os pés na sala de aula. Eu tinha feito pedagogia também, alguns anos depois, mas a pedagogia que eu fiz é uma pedagogia diferente. Ela é em administração e coordenação de projetos pedagógicos. Então, o cunho dela, embora a gente estude todas essas ciências educacionais, todas essas correntes, ela também me voltou muito para a empresa. Tentei achar minha oportunidade como professora. Meu Deus do céu. Eu ouvi tanto não, tanta porta fechada. Não tem vaga, não tem oportunidade. Então eu falei assim, eu preciso mostrar que eu sou capaz. Comecei a fazer palestras gratuitas, comecei a escrever para um jornal local e conversar com professores que também já estavam, né, nessa área, que eram meus colegas, amigos de trabalho, de outros contextos empresariais, mas que também davam aula para que eu pudesse aparecer. E quando eu consegui minha primeira oportunidade, foi numa escola técnica, e eu vou falar para vocês, gente, quando eu comecei a entrar na sala de aula, conversar com os alunos, mergulhar no universo deles, buscar fazer uma aula atrativa para eles de fato, uma aula que engajasse, nossa, foi assim, foi ímpar, foi mágico, foi especial. E eu me descobri professora. E eu falei, é isso que eu quero. Gente, parece que eu fui por este caminho e me desviei dele. É isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Eu quero trabalhar com educação. Eu me lembro que eu e meu esposo, a gente tava assim na sala. Nossa sala tinha uma mesinha de jantar pequena, arrumadinha. Eu falei, amor, eu vou começar a fazer um processo de migração para a educação. Eu agradeço a Deus esse tempo de trabalho na empresa, mas eu quero viver disso. Isso me cativou sobremaneira. Assim, foi muito forte no meu coração. E ele me apoiou, me incentivou, consegui outras oportunidades, fui buscando o meu espaço. E hoje eu sou professora e empreendedora e eu faço educação. Eu já fiz de todas as maneiras que vocês puderem pensar, assim, ensino técnico, ensino superior, treinamento, aula na pós-graduação, palestra em tudo quanto é canto que você imaginar, de escolas, de empresas. E hoje eu empreendo aqui no mundo digital, por isso que eu cheguei até você, e trabalho com diversos projetos educacionais. Por que eu tô te contando tudo isso? Educação, para alguns, é uma renda extra. Para alguns, tem gente até que fala assim, se eu não conseguir nenhuma oportunidade na minha área, eu vou ser professor. Eu acho que o professor ele tem que trazer experiência para os alunos, mas isso é outro mérito. Eu sou professora por paixão, eu amo isso. E eu acredito que se você está me ouvindo até aqui, até esse ponto, você também tem esse comprometimento. Eu vivo estudando coisas, mergulhando mesmo, fazendo imersões, fazendo estudos que me possibilitem tornar a minha aula cada vez mais interessante para os meus alunos. Ainda mais que hoje eu tenho um campo de alunos muito variados, do aluno que está na educação formal até o aluno que está numa empresa. Então eu tenho todos os tipos, o aluno que está na internet, que é um outro universo, um outro jeito de pensar. Para hoje, para agora, para essa aula gratuita, eu vou compartilhar com vocês os 4 pilares de uma aula 100% atrativa, que é o início de um método que é profundo, que é simples, que é replicável, mas eu acredito que com este momento aqui, a gente já vai conseguir pensar juntos e você vai ter insights, para colocar na sua aula. Então vamos lá. Primeiro pilar que eu considero para a gente fazer uma aula 100% atrativa. Eu vou colocar aqui, começar versus
terminar. Vou começar com esse pilar. Começar versus terminar. Por que eu estou dizendo isso para você? Parece simples, mas muitos professores pecam na hora de começar a aula. Gente, a hora de começar a aula, a sua aula tem que parecer um evento. Eu falo isso porque uma vez eu estava dando aula na pós-graduação, eu coloco música, eu coloco um clipe passando, se eu tiver alguma decoração, uma florzinha, alguma coisa, eu coloco na mesa. E um aluno, ele chegou assim na aula: ô professor, desculpa, entrei no lugar errado. Eu falei assim: não, esse é o aluno da pós, em docência? Ele: sou. Eu falei: é aqui mesmo. Ele: nossa, professora, isso não parece uma aula, isso parece um evento. Então seja bem-vindo. E a forma de terminar a aula precisa ser tão interessante quanto a forma de começar. Eu já terminei contando histórias, já terminei lendo um poema, já terminei fazendo um catado de algumas falas dos alunos durante a aula e citando eles. Eu sempre digo para os meus alunos: vocês, ouvir vocês, aprender com vocês, trocar com vocês, para mim é tão importante quanto ouvir um grande pensador da minha área. Outro ponto que é importante para você saber sobre os pilares da aula 100% atrativa é que ela precisa ser uma aula não linear. Este ponto aqui eu aprofundo bastante no meu método. O que é uma aula não linear? Ela não é igual do início ao fim, não é aquela aula que você chega: gente, eu já tive aulas assim. Eu sou estudiosa, eu gosto de estudar, tanto de forma independente quanto na educação formal, informal. Eu já tive aulas que o professor chega, liga o slide e fica o tempo todo passando slide. Meu Deus do céu, a gente consegue fazer isso sozinhos. Uma aula não linear, ela tem passos marcados, ela tem um momento. Por exemplo, eu vou colocar até o nome do meu método, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu tenho um método que eu chamo de eu pegando fraquinho, eu chamo de IMIP. Meu método é, uma parte do meu método é o IMIP. Meu método tem outras questões para a gente trabalhar, mas por hora este aqui. Inspiração, que eu falei, que é a acolhida gostosa, que é aquele momento do aluno entrar no estado de bem-estar. Ela tem que ter ministração, você dominar o conteúdo, você elevar o conteúdo, você mostrar o que você sabe a partir do conhecimento prévio do seu aluno, mostrando para que serve, fazendo uma aprendizagem significativa. Ela tem que ter instigação, perguntas, desafios. Ela tem que ter prática. Dá para fazer prática em aula teórica, dá para fazer prática em aula prática. Como assim, professora Juliana? Uma situação, problema, uma questão de VOF, um estudo de caso, um pequeno vídeo que termina de uma forma enigmática para o aluno tentar descobrir o final. Então são coisas que a gente pode colocar. E ela tem que ter evocação. Evocar significa trazer à tona pelo exercício da memória. Então uma aula não linear, dá para fazer isso dentro de uma palestra. Dá para fazer isso de uma aula grande, como a aula da pós, que é de manhã até de noite. Em qualquer estado, em qualquer segmento que você atue, você consegue fazer uma aula não linear. Existe outra coisa que a gente precisa pensar quando a gente fala dos pilares de uma aula 100% atrativa. A sua aula 100% atrativa, ela precisa ter pausas produtivas. Pausas produtivas. O que é isso, professora Juliana Micheletti? O que é uma pausa produtiva? O tempo de atenção de uma pessoa tende a ser de acordo com a idade dela. A gente calcula assim: minha filha de 2 anos, 2 minutos. Uma criança de 5 anos, 5 minutos. Um adolescente de 17 anos, 17 minutos. E um adulto entre 30 a 50 minutos. Um adulto bem treinado consegue 50 minutos de atenção de qualidade, mas a maior parte pode se dispersar. Então, depois que você ministrou uma média de uns 50 minutos de aula, você precisa fazer uma pausa produtiva para que o seu público continue tendo atenção de qualidade. O que eu faço? Às vezes, depois que eu ministrei, eu faço uma pergunta e jogo um meme, alguma coisa divertida para as pessoas rirem, que tem a ver com a aula. Eu posso, de repente, contar uma história minha. Às vezes eu brinco, eu ministrei um tempo de aula de 50 minutos, eu falo assim: ai, gente, tive uma amnésia aqui, esqueci tudo que eu falei. Será que alguém pode me ajudar a relembrar pelo menos 1 ou 2 palavras-chave? E aí a pessoa engaja na sua aula e você quebra aquele estado de falta de atenção que começa a surgir depois de um tempo que o aluno está ali na sua aula. O outro ponto, o outro pilar que a gente vai colocar aqui, eu vou puxar do lado de cá,
é que as aulas, elas precisam ter movimento. Não somente quando a gente fala das metodologias ativas, que muita gente não entende, é só trabalho de grupo, não é. A essência da metodologia ativa é aprender ativamente, porque você e eu aprendemos a dirigir dirigindo, a cozinhar cozinhando, a fazer um relatório fazendo. A essência é essa. Mas o movimento da aula, ele perpassa por você realmente se preocupar no seu planejamento e colocar o aluno para ser protagonista, para participar da sua aula. Algumas coisas que eu já fiz que deram muito certo. Gamificação da aula. Quantas vezes eu transformo a minha aula num jogo? Questões de VOF. Eu faço um placar, falo assim, gente, agora nós vamos fazer um placar. Do lado de cada placar está o bicho sem conhecimento. E eu crio um personagem. Esse bicho sem conhecimento não pode ganhar de vocês. Do lado de cá estão os alunos, que são as pessoas mais lindas e poderosas que tem nesse mundo. E eu começo a lançar perguntas para eles responderem. Eu já fiz banca com os alunos. Preparei-os direitinho. Falei assim, olha, na aula que vem a gente vai apresentar um trabalho. E eu quero alguns de vocês para avaliar os trabalhos junto comigo. Compus a banca mesmo, aquelas cadeiras de banca, e preparei na maturidade para eles saberem fazer uma crítica, que realmente a gente fala crítica construtiva, às vezes a crítica pode doer de qualquer jeito, então eu falo assim, eu quero que você faça uma crítica amorosa, que você realmente eleve o trabalho do seu colega, aquilo que tem de melhorar, fale com respeito. Já fiz banca com os alunos, a aula precisa ter movimento, o aluno ele precisa sair da inércia. Então aqui eu coloquei esses pilares, existem outras coisas, é lógico que existem, mas por aqui você já começa a pensar, eu estou fazendo uma pausa produtiva na minha aula, eu estou tendo essa atenção com o tempo de atenção do meu aluno, que pode variar de acordo com a idade, com o preparo dele, eu estou me importando em começar e terminar da mesma forma, com energia, com carinho, com acolhida. Eu estou fazendo uma aula não linear, que tem um momento de inspirar o aluno, que tem um momento onde eu estou ministrando conteúdo, partindo do conhecimento prévio, dando um significado, que tem um momento de instigar, de fazer perguntas, de praticar e evocar. Nessa parte mesmo de evocar, de trazer à tona o que a gente trabalhou pelo exercício da memória, muitas vezes eu já pedi a alguns alunos para fecharem as aulas com palavras-chave, então a gente faz algumas estratégias que engajam e a gente consegue um feedback do que o aluno entendeu do nosso conteúdo. E a aula com movimento, com estratégias para movimentar mesmo, para que o aluno esteja presente, atento e que aquele momento de aula seja atrativo. Pois bem, este foi um trechinho, né, do meu método, essa pequena aula gratuita feita com amor para te ajudar a conhecê-lo. E eu quero te convidar para se tornar um professor, uma professora magnética, para você fazer uma imersão no meu método Professores Magnéticos, que é replicável, que é simples. Nossa, lá dentro tem muita coisa bacana, tem como que você pode assinar o seu conteúdo, deixar sua marca, tem aulas sobre oratória, sobre escutatória, tem ferramentas de coach, de auto-coach, para você se conhecer, para o aluno também organizar a vida, organizar a rotina. Tem muita coisa bacana, tem dicas para movimentar a sua aula que não são dinâmicas, que você vai ficar horas e horas procurando, né? Igual quando você quer fazer uma dinâmica, quer dinamizar a aula, você fica horas e horas procurando uma coisa na internet e não tem nada a ver com o seu conteúdo, não é isso. O movimento da aula são estratégias didáticas que você vai colocar na sua aula, vai fazer com que o seu conteúdo seja realmente consolidado pelo aluno. Então, lá dentro do curso Professores Magnéticos tem todas essas estratégias. Eu queria te dizer uma coisa, o que te trouxe até aqui não costuma te levar para um nível maior. O que te trouxe até aqui pode te satisfazer, mas se você quer ser um professor magnético, um professor que transforma, eu tenho essa oportunidade para você. E eu vou te dizer mais, participando conosco da nossa comunidade, além de se tornar um professor magnético, você vai ser convidado para participar das minhas aulas VIP em ambiente fechado, com novas estratégias, porque nós estamos sempre atualizando o conteúdo. Você vai participar de um grupo do WhatsApp, você vai ter um suporte e uma garantia muito bacana se você não ficar satisfeito com o nosso curso, se você achar que não é para você. Eu te espero de verdade no meu time, vai ser uma alegria estarmos juntos, levando uma educação que é do bem, que transforma a vida do aluno, porque não fica
na memória do seu aluno só o seu conteúdo, fica na memória dele, no cognitivo, no coração, o bem que você fez. Um grande abraço, tudo de bom!